No Acre são 7 horas e 23 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, hoje 5 de maio, agradecendo sempre sua audiência, sua companhia. Você que liga o seu televisor agora, todas as informações, tudo aquilo que a gente mostrou no primeiro e no segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, você vai poder rever acessando o nosso site. É o www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu volto conversando agora com Jorge Ney Viana Macedo das Neves, o senador Jorge Viana, nascido em 20 de setembro de 1959, aqui em Rio Branco. É engenheiro florestal. Agora você me entregou geral, hein? Pessoal, essa idade toda. É engenheiro florestal formado pela Universidade de Brasília. Em 1990 foi a sua primeira eleição, onde disputou o cargo mais alto do estado, o cargo de governador, e não foi eleito, né? Em 92 foi eleito prefeito de Rio Branco. Em 98 foi eleito governador do estado e reeleito em 2002 com 64% dos votos. Ao longo dos seus 8 anos, ele foi citado positivamente em inúmeras publicações nacionais e até internacionais. Em 2010, elegeu-se senador da República. E antes de mais nada, senador, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Bom Dia Rio Branco. Bom dia, eu fiquei acostumado com a série, com vocês aqui do Bom Dia Rio Branco, de tomar um cafezinho, então já estava aqui no intervalo, eu também estava tomando um cafezinho. Fique à vontade. Madrugada de Brasília, mas é um prazer, queria te dar um abraço também a todos que estão nos acompanhando. Você estava falando de eleições, vai passando um filme na cabeça da gente, e eu acho que a eleição que eu mais ganhei, assim, claro que essa eleição de 2002 foi um recorde no Brasil, na minha reeleição para governador, eu tive mais de 64% dos votos, ninguém conseguiu isso no primeiro turno, né? E nenhum candidato a governador, eu agradeço muito ao povo do Acre, mas a eleição, eu estava pensando, a eleição que eu acho que eu mais ganhei mesmo foi a que eu perdi, foi a de 90, com Edmundo Pinto, foi uma eleição tão bonita. Eu e o Edmundo estávamos fora da disputa, né? Nós éramos candidatos ao governo, quem estava na frente era o Branquinho, em segundo lugar estava o Osmir Lima, que era o candidato do PMDB, mas o PMDB se dividiu também, foi nem culpa do Osmir. PMDB dividido, e eu e o Edmundo Pinto, nós éramos assim os fora da disputa. Ele tinha uns 2% ou 3%, eu tinha perto de 0% pelo PT. Ele era do PDS na época, né? E passou a eleição, o Branquinho foi para o último lugar, o Osmir também perdeu e eu e o Edmundo fomos para o segundo turno. E foi uma eleição linda. E a diferença de votos para o Edmundo Pinto foi pequena, né? Muito pequena. No primeiro turno foi 300 e poucos votos de diferença. Ele na minha frente, eu um pouco atrás. E um ano e meio depois que ele ganhou essa eleição, que para mim foi a mais marcante na minha vida, que foi apaixonante, aquelas camisetas que o pessoal fazia fila para comprar minha, coloridas, né? Feita à mão. Um ano e pouco depois, lamentavelmente, o Acre perdeu um político promissor, que era o Edmundo Pinto, quando foi assassinado lá em São Paulo, no Hotel Del Avô. Senador, o Acre faz parte dos estados que tem grande dificuldade no termo econômico, podemos dizer assim. O que o senhor tem feito em Brasília para mudar essa realidade, para trazer de benefício para o estado? Olha, nós vivemos um período, eu acho, de muita prosperidade no Brasil, que é evidente. Eu tive a sorte de, ainda quando o presidente Fernando Henrique Cardoso era o presidente, estabeleci relação com ele, meu vice era do PSDB. Acho que ali a gente fez uma aliança também, que muita gente no Brasil, lá atrás, hoje em dia não, achava que poderia ter sido um melhor caminho, o PT está mais próximo do PSDB, eram dois partidos que traziam assim, uma plataforma importante na época, né? Hoje, volto a repetir, não. E o presidente Fernando Henrique ajudou bastante. E no meu trabalho, a gente montou aqui uma boa equipe e começamos a fazer mudanças e transformações no Acre com bons projetos. Eu lembro, o Gilberto Siqueira me ajudava muito como secretário de planejamento, mas tinha o Manso na fazenda. Eu não posso nem descrever o Binho na educação, o Angelim também era secretário, tinha um time muito bom e campeonato a gente só ganha com um bom time. Com um bom time. Não tem jeito. Na administração não é diferente. Eu fiz isso na prefeitura e foi assim no governo. Quando o Lula entrou, ele ajudou muito, né? A gente teve muito investimento em toda a parte do Brasil. O Lula é amado no Nordeste hoje, amado. O Lula chega no Nordeste, ele é uma pessoa, porque ele foi o único presidente que olhou para o Nordeste do Brasil. Mas ele olhou muito para cá também, muito, muito mesmo. E dele até o primeiro mandato da presidente Dilma, eu acho que a gente viveu um período de muito investimento. É só as pessoas pensarem assim, o que é que mudou na vida dos acreanos esses últimos 15 anos? Eu acho,
se nós formos sinceros, vai dizer que mudou para melhor. Os índices econômicos mostram isso, né? Econômicos, sociais, o governador Tião Viana tem trabalhado intensamente nisso, o Binho fez a parte dele, foi um bom governador também. Agora, é só as pessoas pensarem o que é que eu tinha há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás, o que é que eu tenho hoje. Agora é duro você olhar para trás e ver que teve muita evolução, mas olhar para o presente e ver que a situação está piorando. Tem muita gente agora querendo vender o que tem, se desfazer de alguma coisa para poder enfrentar esse período de crise. Então, o Brasil prosperou na época do Lula, no primeiro governo da Dilma, e agora, aí não é uma acusação só, foram 4 milhões de desempregados só nesse 1 ano de Temer, de Michel Temer. Né? E eles prometiam o paraíso aqui na Terra. E eu não estou botando só a culpa no Michel Temer, eu acho que o Brasil, depois da eleição de 2014, entrou num confronto, numa guerra, num ódio muito ruim para todo mundo. E nós do PT temos culpa, né? Também nós éramos governo, podíamos ter feito algumas mudanças. Mas o que fizeram com o golpe, com o que o Aécio, o PSDB fez também foi perverso, porque eles não aceitaram o resultado das eleições. Feriram a democracia e o país está muito pior hoje. Agora, o pior de tudo, fizeram uma ação para destruir o PT e eu posso afirmar assim, eu acho que terminaram destruindo o PSDB. O PSDB hoje nacional está numa situação. O PT é o contrário. As últimas pesquisas que Datafolha fez mostram o contrário. As lideranças do PSDB se acabaram praticamente. E o PMDB também é um partido que hoje governa o Brasil, que era a nossa base de apoio, hoje que é quem governa o Brasil. Então, o Brasil está meio de ponta cabeça. E pior, a situação dos brasileiros numa insegurança total. Então, está em Brasília, lutar, mas hoje não tem projetos mais para o Acre, não tem projetos mais para o Rio de Janeiro, não tem projeto para São Paulo. A gente fica lutando para liberar emendas. Olha a mudança do que era e do que estamos vivendo hoje. Hoje está muito difícil. Os prefeitos vão a Brasília e é lá atrás de gabinete de deputado e senador para liberar emenda, porque no governo federal... E todos contam a mesma dificuldade, né? Todos contam a mesma dificuldade. O governo federal não apresenta um programa de investimentos, de desenvolvimento, nada. E na época do Lula era um atrás do outro. Os prefeitos tinham até dificuldade de executar. Senador, Brasília, eu costumo dizer que tem vivido os últimos meses, os últimos dias, como um vulcão em erupção. A chapa esquenta mesmo por lá, isso a gente consegue, né? Não para, a gente consegue perceber. Agora, no dia 26 de abril, foi aprovado o texto base da reforma trabalhista. Isso pode mudar de forma substancial a CLT. Como é que o senhor vê esse cenário hoje? Eu vejo com preocupação, mas assim, eu sou bem realista. Eu acho que nós deveríamos modernizar as relações de trabalho. O mundo mudou, nós estamos no século XXI. Então, para mim, é muito burocratizado. Tem ainda muito conflito na justiça do trabalho, com quem emprega, com o próprio empregador. Então, atualizar, modernizar, desburocratizar, eu sou favorável. Mas o que essa reforma trabalhista está trazendo não é isso. Ela está empurrando a gente para trás e não para frente. Está levando a gente para uma era pré-Getúlio Vargas, pré-CLT. Por isso, eu hoje vou ter uma reunião com todas as centrais de trabalhadores aqui do Acre. Por isso que nós tivemos uma greve geral desse jeito. Essa greve geral não tem precedente. Por mais que alguns fiquem aí erroneamente dizendo que é baderneiro, quem é que é a favor de alguém sair quebrando os vidros, jogando pedra nos cantos? Ninguém é a favor disso. Quebrando o patrimônio, eu sou totalmente contra. Mas, gente, o Brasil inteiro não funcionou naquele dia. E quem fez essa greve? As centrais de trabalhadores que se uniram, elas nunca tinham se unido. E o mérito eu dou para elas. Agora elas se uniram para defender o direito dos trabalhadores. Então, se fosse uma reforma trabalhista para atualizar, modernizar, eu também estaria junto. Mas vou dar um exemplo. Hoje, se você abrir a imprensa nacional, tem Miriam Leitão, Eliane Cantanhede, que são pessoas muito próximas dessa visão do governo Temer, dessas reformas, pedindo que seja expulso o deputado federal do PSDB, que está propondo, sabe o quê? Junto com a reforma trabalhista, ele está propondo que não tenha mais salário. Você trabalha numa indústria que vende banana, ele te paga com banana no final do mês. Você trabalha numa indústria de tecido, no final do mês, em vez de ter salário, você tem tecido. Agora, o pior, ele cria uma brecha na lei, isso foi essa semana. É o governo, é a base do governo Temer. Ele cria uma proposta na lei que diz o seguinte, olha, você pode ter um acordo de trabalho entre quem está empregando e o empregado que não tenha salário no meio, que basta ter comida e dormida. Gente, isso é o tempo da senzala, da escravidão. É que as pessoas moravam numa casa, trabalhavam feito como escravo, não era feito escravo, trabalhavam como escravo
em troca da dormida e da comida. É isso que o país tem. Na época do Lula, geramos 20 milhões de empregos com carteira assinada. Tinham 6 milhões de desempregados, que é o pessoal que fica rotativo. Então, fica dizendo que agora 14 milhões é do Lula. Não, 6, 7 milhões é o mínimo que um país de 200 milhões de pessoas tem que ter de desempregado, porque é saindo do emprego e indo para o outro, quando está no pleno emprego. Agora não, nós estamos vivendo uma crise tremenda, uma depressão econômica, você tem 14 milhões de desempregados, são 7 milhões, quase 4, agora num ano de governo Temer, que foram desempregados. Aí vinha alguém propor que a gente volte para esse tempo, na hora que as pessoas estão desempregadas, não tem uma família que eu conheço aí, de pessoas de classe média, que não tem alguém querendo trabalhar, um jovem querendo trabalhar. Eu vi o concurso agora da PM, né, que foi aberto, a quantidade. Então nós temos que fazer esforço para gerar emprego para essa gente, para ajudar os jovens a ter uma oportunidade de trabalho, mas não é assim, destruindo as regras, acabando com qualquer direito que o trabalhador tem. Então eu queria parabenizar as centrais de trabalhadores, vou estar com eles hoje à tarde. Vamos usar o bom senso. Não é andando para trás que a gente consegue o progresso, não. É andando para frente. A gente tem que seguir uma caminhada e todo mundo junto, sem ódio, sem briga, sem essas confusões todas. Senador, o senhor citou aí a questão das reformas que acontecem em Brasília. É reforma da Previdência, é reforma trabalhista, várias reformas acontecendo. Mas diante do caos que vive a sociedade brasileira hoje, ninguém propõe uma reforma no Código Penal, que é da década de 40, é muito antigo isso. Por que isso não acontece? Eu fico assim abismado de ver, porque o que é que tem mais valor que a vida, né? Aí a gente ter o número de mortos no Brasil, de assassinatos. Essa semana nós vimos cena no Rio de Janeiro de novo, a bandidagem tomando conta das favelas, uns meninos, uma moçada, tudo com metralhadora, com arma, com fuzil na mão, e a polícia longe, sem poder entrar. No Rio de Janeiro, de novo. São Paulo não é diferente. Aqui mesmo a gente tem pessoas sendo encontradas mortas por acerto de conta entre facções criminosas. Estão dizendo que o Comando Vermelho está agora fazendo uma ação no norte, no nordeste. E muito se fala que é o crime organizado, mas eles primeiro se matam entre si e depois começam a matar quem não tem nada a ver com a história. Ninguém pode celebrar quando encontra, foi um bandido que está morto, gente, tirar a vida de ninguém. Se é bandido, tem que acertar as contas com a justiça, com a polícia, tem que ser preso. A sociedade não pode ficar refém de bandido. Mas começa assim, começam se matando e depois vão matar pessoas honestas, pessoas decentes, vão entrar na casa das pessoas. Então, eu não consigo entender como é que a gente não atualiza o Código Penal brasileiro, que é de 1940. Aí entra essas brigas. Questões religiosas de alguns, que diz que não pode ter esse crime. Por que não separa? Pegamos os crimes comuns, pegamos os crimes que são contra a vida, por exemplo, que uma pessoa para ficar presa no Brasil, eu já falei isso várias vezes. Tem que matar no mínimo 4 ou 5, né? 4 ou 5 para ficar 10 anos preso, porque não tem valor nenhum lá. Está escrito no Código Penal, porque é uma coxa de retalho, se você maltratar uma criança, pisar numa criança e pisar ou maltratar um cachorro, ninguém tem que maltratar cachorro, nem animal, tem que respeitar também. Mas você leva uma pena maior se você maltratar um cachorro do que se maltratar uma criança. Então a vida animal está valendo mais do que a vida humana? É assim que são as leis do Brasil hoje. Para nós vamos desse jeito. E ninguém vota. Eu fiz já quantos discursos? Eu, quando fui ser candidato ao Senado, estou vendo que eu vou ter que defender as mesmas teses, caso venha ser candidato ao Senado de novo. Por quê? Porque estão dizendo, não, mas tem um crime de gênero, tem mais isso, tem mais aquilo. Separa as coisas, vamos acertar. Quem tirar a vida de alguém vai mofar na cadeia. Eu duvido. A maior parte dos países do mundo já resolveram isso. E não é uma questão de pobreza, nem de miséria, não. Tem países muito mais pobres que o Brasil, aqui do lado, vizinhos nossos, que não tem essa matança toda. Aqui, mesmo no nosso estado, você ter 130, 140 assassinatos em 3, 4 meses no ano, não dá. Sabe? Eu sou solidário, tive com o secretário Emilson, eu sei do esforço do governador Tião Viana, agora mesmo entregou viaturas, tem investimento garantido, uma crise desse tamanho, ainda bem que a gente tem um governador Tião Viana que numa crise dessa, ele está conseguindo entregar agora essa semana, apoiando a atividade rural, entregou, acho que ontem ainda, teve também na área da segurança, mas é como fazendo uma andorinha só não faz verão. O governo federal não atua, né? E o governador Tião Viana, que se preparou um pouco, é um dos poucos que está sobrevivendo a essa crise, está fazendo investimentos. Mas mesmo assim, como é que nós vamos diminuir a violência numa crise econômica como essa, com as pessoas aí, o sistema prisional brasileiro falido, ele faliu. Não pode ter nem bloqueio de celular, gente. Então o cara de dentro da cadeia fica mandando lá de fora. É assim que funciona, porque a lei nossa é do século passado, como bem disse você. Quando o senhor fala que
o governador Tião Viana faz os investimentos, faz o trabalho dele, que o governo federal não ajuda. A oposição, por exemplo, na Assembleia Legislativa, diz que os recursos vêm e que são mal aplicados. Como é que você vê essa situação? Aí tem que respeitar o papel da oposição, só que, lamentavelmente, agora, eles não são mais oposição, eles são governo. A maioria dos partidos do Acre agora tem que estar respondendo essa pergunta. Por que o Brasil está andando para trás? Por que tem 4 milhões de desempregados? Por que fizeram essa coxa de retalho distribuindo cargo federal para os partidos, como se fosse deles? Criticavam o PT. Mas, gente, foi uma verdadeira feira. Estão vendendo o Brasil, vão vender terras do Brasil agora para estrangeiro. O subsolo do Brasil pode ser explorado do jeito que é. Estão vendendo a Petrobras, o patrimônio todo. Um governo que não passou nas urnas. Então, a oposição, que agora não é oposição, é situação, é quem tem que responder se ela é favorável. Porque é assim que estão botando lá na Câmara, a reforma trabalhista. Que uma pessoa trabalhe, se mate de trabalhar em troca de comida e em troca de dormida. Eles é que têm que responder, porque é o governo deles. Eles têm que responder se uma mulher trabalhadora rural não vai se aposentar mais nunca. Porque, olha, eu acho que a Previdência também a gente podia pegar. Faz regras daqui para frente. O Tião foi relator, quando eu era senador, de uma reforma importante na época do Lula. Cada governo pode fazer a sua. Tem que ser feito algumas coisas assim. Eu também sou favorável. Mas faz assim, ó, daqui para frente, quem fizer concurso, a regra vai ser essa. Mas não pode tirar direito de quem tem. A pessoa está lá, trabalhou 35 anos, quando está perto de aposentar, diz, não, agora tu vai trabalhar mais 10. Não vai. Não é justo. Então, isso que nós estamos falando. Por que esse governo é o governo... apoiar esse governo é como segurar na alça de uma coisa estragada. Porque é o governo mais impopular da história do Brasil. Não é porque não passou só nas urnas, não. É porque as propostas dele... Mas não era uma chapa só, Dilma Temer? Era, mas foi exatamente... Você tem razão. Mas foi exatamente... Houve aí uma traição, gente. O cara que foi eleito para ser vice resolveu ser presidente. Ora, se a Dilma estava mal, se a Dilma estava errando, o PMDB era quem mais tinha, depois do PT, ministério. Aí eles resolveram foi assumir o governo sem passar. Isso vem à tona a questão do impeachment. Mas foi um rito que foi conduzido ali pelo Supremo, a lei é de 1950 e a Constituição prevê isso. Eu até estou fazendo, eu sou relator, estou fazendo mudança nessa lei do impeachment. Eu trabalhei muito no impeachment, lutei muito. Acho que foi um erro. Eu era a favor de antecipar as eleições. Ora, tem um governo que está impopular. Mas agora querem deixar para 2019. Não. Veja bem, eu era do governo, eu acho que seria justo. Na democracia, o remédio, quando está doente, é mais democracia. O Reino Unido agora, eles estão discutindo saída da Inglaterra da União Europeia. Aí, lá é parlamentarismo, tudo bem. Certo. Mas lá é no voto, que as pessoas vão para o parlamento e vai ser primeiro-ministro. Aí o país se dividiu, fez um plebiscito, um pouquinho a mais da metade quer que saia da União Europeia. Aí, agora o novo governo foi eleito nas urnas, chegou, tem mais 3 anos de mandato, só está com 1 ano, chegou e falou o seguinte, o país está muito dividido, vamos antecipar a eleição em 3 anos, trazer as eleições em 3 anos para cá, porque o país está muito dividido, esse negócio não está bom, para ver se tem uma maioria, alguém com maioria governa. Até a oposição lá concordou. E vão fazer nova eleição antecipada. Aqui no Brasil, quando foi na época do impeachment, eu falei, tudo bem, passou 2014, estamos em 2016, na época. Falei, por que a gente não respeita o voto das pessoas? Está esse conflito, a Dilma perdeu base de apoio no Congresso, está difícil de governar, perdeu popularidade, então vamos chamar novas eleições, vamos mudar. Pronto, o povo decide quem ganhar, vai ganhar com plataforma de fazer as mudanças. Agora o Michel Temer está querendo fazer as mudanças, as reformas, que não combinou com o povo não quer, as organizações sociais, trabalhadores, sindicatos também não querem, e eles na marra estão querendo enfiar a goela abaixo. E está conseguindo. E o pior é isso, porque é em troca de uma base fisiológica. Então, para mim, por que a gente não faz eleição geral? Fazemos. Aí, lá, antes da Dilma, não queriam, agora diz que não quer porque o Lula está muito popular. Enfim, mas, gente, crise na democracia, eu acho que tem que ser assim, resolvida com mais democracia, com o povo decidindo, e não fazendo o Congresso lá de um colegiado que nós não fomos eleitos para eleger presidente. Nós fomos eleitos para fazer leis, e nem estamos fazendo, pelo menos naquelas que interessam à população, e quando estamos fazendo contra. Eu sou congressista, defendo, acho que nós temos aprovado coisas interessantes, mas, sinceramente, desmontar as leis trabalhistas,
e tirar o direito de quem tem a aposentadoria, está errado. Mudar as regras para frente, modernizar as coisas, eu estaria de acordo. O senhor acredita que o Brasil está sendo passado a limpo, senador? Olha, eu acho que o Brasil está vivendo um momento importante. Ninguém conhecia boa parte do que a gente está conhecendo hoje. Grandes empresários que a gente tinha como referência, eu mesmo tinha alguns como referência, hoje estão completamente desmoralizados, e a gente está vendo que o sistema político, aí eu não sei quem é o culpado, quem é o ovo, quem é a galinha. Eu só sei que o sistema político que a gente vive, você está na política, podia pedir dinheiro para as pessoas, para fazer campanha, todo mundo faz isso, todos os partidos faziam isso. Mas aí, daqui a pouco, tem uma simbiose de empresário com político, cobrando propina, pedindo propina. Isso eu acho que o Brasil precisa se livrar disso. Nosso modelo político agora não pode mais pedir dinheiro para empresário. Eu fui autor de leis há 4 anos eu estava defendendo isso, 5 anos eu estava defendendo isso, porque para mim a eleição estava virando um negócio. Quem tinha mais estrutura ganhava, quem tinha menos perdia. E não tem nenhum santo nessa história. Todo mundo, uma boa parte, cometeu erros, outros cometeram crime. Então, acho que o Brasil precisa mudar isso. Só que eu também não estou vendo o horizonte, porque é o mesmo Congresso que apoia o governo Temer que está para fazer a reforma política. Eu não acredito que esse Congresso vai fazer uma reforma política onde a vítima pode ser ele. Então, para mim, é terrível. Nós deveríamos ter uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política, onde quem fosse candidato para ser constituinte não participaria das eleições seguintes, teria uma quarentena. Ele trabalharia para realmente desenvolver e melhorar o país. Para o país, para fazer regras claras de financiamento de campanha, para organização partidária. Eu sou favorável que os partidos que existem possam ter uma chance, que são pequenos, eu não chamo nunca de nanico, tem uma chance de serem grandes. Mas você também tem que pôr um freio, porque está vindo mais 50 partidos. Né? Isso eu acho que nós tínhamos que limitar. Nós já temos partidos hoje organizados, inclusive aqui no Acre, que já qualquer um pode escolher um partido para se filiar. Eu tenho reunido e tem sido ótimas reuniões com os partidos aqui pequenos, como já foi o PT. O PT era um partido muito pequeno e cresceu. Né? Esses pequenos hoje podem ser os grandes de amanhã. Mas nós tínhamos que fazer regras de transição, onde a gente preserva esses partidos, a gente dá oportunidade para eles, com cláusula de barreira, com algumas coisas que a gente possa fazer, que eles tenham chance de virar médio e grande, mas a gente também tinha que ter uma regra para também parar essa coisa de toda hora ficar inventando um outro partido, porque também fazem isso, porque quando tem a lei que diz, olha, quando tem um partido novo, os políticos podem migrar para ele sem perder o mandato. E isso induz a estar criando partido. A troca criar de camisa e trocar. É uma troca de camisa sem fim, e aí você tem também uma dificuldade para governar. Eu fico imaginando, qualquer um prefeito, governador hoje, presidente da República, é muito difícil governar com essa quantidade de partidos. Mas nós temos que respeitar aqueles que existem, né? Aqueles que estão na vida pública, e fazer algo que era assim, uma constituinte exclusiva, podia ser uma solução. E no frigir dos ovos, antecipa a eleição, vamos fazer, gente. Isso, quando é o povo decidindo, para mim eu estou de acordo. Só não estou de acordo que daqui a pouco fica com essas histórias aí de querer, não, se o Michel Temer for caçado com a Dilma na chapa do TSE, o Senado e a Câmara elegem um outro presidente. E tem a dó. Nós não fomos eleitos para eleger presidente. E aí o Brasil tem risco de seguir piorando. Porque um presidente que sai da Câmara e do Senado não conversou com a população, não apresentou as suas propostas para a população. Ele tem apresentado propostas para os parlamentares. E para atender setores da grande imprensa e setores do mercado. Eu vi uma entrevista do Delfim Neto, com quase 90 anos essa semana, que ele diz, olha, essas políticas para atender o tal do mercado destrói às vezes o país. Sinceramente, eu denunciei na Câmara, no Senado, essa situação. Cartão de crédito, 640% de juro ao ano. Qualquer país do México, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, é 30%, é 20% ao ano o juro. Aí eu fiz uma audiência no Senado e falei, mas vem cá, como é que vocês explicam? A associação dos cartões de crédito falou, são os custos do Brasil. Custo do Brasil, nos Estados Unidos, é 38 vezes menor, mas eu não pego nem Estados Unidos, o juro do cartão de crédito. Aqui é 641, quando você pega um cartão da Petrobras, por exemplo, da Livraria Saraiva, é uma loucura, chega até esse ponto. A média é 494% o juro do cartão de crédito. Aí, ou seja, a pessoa está liquidada. Ela que fizer uma comprinha no cartão, não pagar, ela tá fadada à falência. Eu fiz uma conta. Você pegando R$1.000 de gasto num cartão de crédito, R$1.000,
Quando for 5 anos depois, você está devendo 1 milhão, mais de 1 milhão. E se passar mais outros 5, com esse juro de 494, e não de 600. Então, lutar por isso. Tem sentido a gente estar com uma passagem de R$2.000? Eu vim ontem de Brasília para cá ou daqui para Brasília. As pessoas estão proibidas de viajar com esse preço. A gente está lá batalhando com isso. Tem o problema das telefonias. Telefone móvel funciona mal, a internet funciona mal. Estou nessa luta junto com a juventude. Acabei de conseguir agora, graças a Deus, 12 milhões de investimento da Vivo. Não é que eu consegui, é que eu cobrei tanto. E eles agora vão fazer 12 milhões de investimento numa parceria com o governador. Como é que é fiscalizado esses investimentos? Porque é simplesmente dizer, vamos investir 12 milhões e como é que tem a certeza se forem investidos mesmo? Não, aí no caso porque deles, a qualidade do serviço móvel mas aí celular, no caso deles, eles não perdem. É um investimento de verdade, vão investir para ganhar mais. Só a Vivo tem mais ou menos 68% do mercado aqui. Acho que a Oi tem, a Claro tem 20 e poucos, a Oi tem 3, porque a Oi tem um mercado grande da telefonia fixa, que também está acabando. Mas a Vivo vai fazer um investimento de 12 milhões, porque ela vai melhorar muito a parte de conectividade, de transferência de informação, de internet e de telefonia. A minha briga é porque nós já vamos entrar na era 5G, que é a internet das coisas, inteligência artificial, e no Acre só 2 municípios têm 4G, quer dizer, uma internet melhor, um telefone... Seria Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Só Rio Branco e Cruzeiro. E Cruzeiro muitas vezes não funciona. Mas aí agora, veja bem, eles vão botar fibra ótica entre as antenas. Isso está nos investimentos. Eu detalhei. Eu tive uma reunião com a Anatel, estava lá o Aníbal, que é conselheiro, o doutor Juarez me ajuda, com toda a direção da Vivo, e eu vou trazê-los aqui. Vai ser assinado um protocolo com o governador Tião Viana, com o prefeito Marcos Alexandre, o Angelinho, o Léo, os deputados também têm me ajudado um pouco nesse debate, mas é uma questão para mim central. Sem comunicação, não tem desenvolvimento. Isso é uma infraestrutura fundamental. Então, em vez de nós termos só dois municípios com 4G, nós vamos ter agora município com 4G, Brasileia, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Senador Guiomar e Chapuri. Esses vão ter 4G a partir de agora, com fibra ótica. Vão ser criado um canal de 200 quilômetros aqui até Epitaciolândia. Isso ajuda muito. E municípios com 3G, nós vamos ter também Tarauacá, Sina Madureira, Feijó, vão entrar também com 5G. Porque vai ter um TAC, que é investimento que eles vão fazer por causa de Mâncio Lima e Bujari aqui, que nós vamos melhorar bastante. E no restante, nós vamos fazer estamos forçando a mão, tudo isso em 2017. Vai ter uma melhoria na ida e vinda de informação de mais de 20 vezes de melhora. Então, eu acho que assim é um trabalho para as escolas, para postos de saúde, para os negócios, para comércio, para a indústria e para as pessoas, para se comunicarem, para a juventude, muito importante. Então, vale a pena, às vezes, ser senador quando você faz isso. Não é dinheiro público, é dinheiro privado, mas dentro de uma pressão, dentro de fazer a fiscalização, de cobrar das relatorias que eu faço no Senado, conseguimos ter da Vivo, então vai vir todo o staff dele, além de que a fundação da Vivo, que é a Fundação Telefônica, vai criar um grande programa de apoio à educação, escola digital, tanto na Prefeitura de Rio Branco quanto no governo do Estado e também em Chapuri. O senhor falou do alto preço das passagens aéreas. O senhor, do Senado, vinha há muito tempo defendendo e pedindo que as companhias aéreas colocassem mais voos disponíveis para o Acre, que reduzisse o valor das passagens aéreas, que acredito eu que seja o mais caro do Brasil. Do mundo. Do mundo, tá até, pode-se dizer. E aí, senador, vem a Gol dizer que vai cobrar pelas bagagens. Como é que vocês encaram essa situação? Olha, eu não sei, mas eu acho que é um desrespeito com quem vive na Amazônia, quem vive no Acre, quem vive no Nordeste. Porque no Sul, maravilha, tem toda a infraestrutura, tudo é lá. Agora mesmo o governador Tião Viana, depois de 3 anos, vai conseguir 3 anos de luta junto ao governo federal, ao governo Dilma, a entregar as obras do aeroporto, do terminal de passageiros, voltamos a ter voo de dia. Mas aí veio a crise econômica. Aí as companhias tiram o voo primeiro de onde? Tiram o voo do Norte e do Nordeste. Cancelam voos, que são voos longos, que eles dizem que tem um ganho menor. Aí eles fazem isso, tiram os voos no lugar que mais precisa. Porque quem precisa de voo é quem mora longe. 3h20 um voo de Rio Branco para Brasília, ou de Brasília para Rio Branco. Aí eles tiraram nossos voos, ficamos só com voo à noite. Uma luta danada também, em defesa dos consumidores. Agora eu fui comprar essa semana, porque eu compro passagem antecipada.
Para o final do mês é R$ 1.500 uma passagem, R$ 1.400 uma passagem de ida. Né? Para o Japão, se comprar de São Paulo ou do Rio, você vai com R$ 3.000, vai e volta. Aqui no Acre são R$ 4.000 se você comprar na semana que vai embarcar ou 10 dias antes do embarque. E pior, a ANAC, que em vez de estar nos ajudando nisso, ajudando a garantir mais voos, ter voos de dia, cobrando das empresas, que elas ganham lá na ponte aérea Rio-São Paulo, mas tem um serviço oferecido ao Brasil, ela fica do lado das empresas. Aí vai se cobrar agora por bagagem, né? E já começaram a mudar também o peso de bagagem. Quando você faz viagem para o exterior, são 32 quilos. Aí as companhias imediatamente falaram, não, agora vai ser 23 de novo. Eu até sou favorável que seja 23 quilos, porque é muito peso para uma pessoa manusear. Mas não dá para uma pessoa que mora no Acre fazer uma viagem, só eu que faço essas viagens, o Tião, o Marcos Alexandre que a gente faz, ou outras pessoas, de sair chegar lá de madrugada e voltar à noite. Quantas vezes já fiz isso? Mas a maioria das pessoas é um sacrifício a viagem. Vai, fica uma semana, aí vai ter que pagar também pelas malas. É diferente. Eu falei, por que não faz a cobrança de mala para ver como é que fica entre a ponte aérea Rio-São Paulo, São Paulo-Brasília, que são voos mais curtos, que a pessoa vai e volta no mesmo dia? Não, é sacrificar o Norte e o Nordeste. Parece até que a gente é brasileiro de segunda categoria. Então, naquele Senado, eu não vou parar de fazer discurso, de mandar requerimento, de fazer projeto de lei, de cobrar, porque nós não podemos calar diante desses absurdos. Da gente parece que paga para ser brasileiro. Paga na passagem, paga na telefonia, paga no preço da energia, paga em tudo. No combustível, o combustível mais caro é aqui. Nós não podemos viver uma situação dessa, aceitar isso, porque nós somos brasileiros igual os outros. E, aliás, um pouco melhor, porque a gente cuida da Amazônia, a gente cuida da fronteira. A gente lutou para ser brasileiro. A gente lutou para ser brasileiro. Senador, eu não podia lhe receber aqui no Bom Dia Rio Branco sem tocar num assunto que é a Operação Lava Jato. O senhor teve seu nome citado, a partir de agora é investigado pelo Supremo. Ainda não, só fui citado. Só foi citado, não tem investigação ainda? Não participo de investigação. Não iniciou as investigações? Não, ainda. Tá, ainda. Mas enfim, o empresário Marcelo Odebrecht, ele diz que lhe passou ali R$500 mil, né, para a campanha do governador Tião Viana, a seu pedido, de forma legal, declarada, e R$1,5 milhão ele teria lhe passado através de Caixa 2 para essa mesma campanha. O que o senhor tem a dizer? Não, ele fala que eu pedi dinheiro para os outros, para a Amazônia. Eu acho que todos nós que fazemos campanha pedimos para quem tem dinheiro, dentro da lei, a gente sempre pede. Aquilo lá é um completo equívoco, eu vou poder demonstrar claramente quando for aberta alguma investigação. Houve só uma citação. E foi autorizado, né? Como? Foi autorizada a investigação, seria isso? Não, eu não sei se foi autorizado, porque não começou nenhuma investigação, não fui procurado, não fui citado. O que tem é uma manifestação do Ministério Público Federal falando que tem que ser investigado, apurado, como você estava falando, se na época da campanha de 2010 nós recebemos algum dinheiro ilegal que não foi prestado conta. No meu caso, do governador Tião Viana e de alguns poucos, nós estamos sendo citados por contas na campanha eleitoral de 2010. Acho que tranquilamente nós vamos nos explicar e dar satisfação, porque eu penso que é obrigação da gente. Qualquer um que seja citado num momento como esse deve dar explicação. Agora, nós somos felizes de poder dar explicação. Eu estou sereno nisso para dar explicação. O povo do Acre sabe que jamais eu precisaria de qualquer irregularidade para ganhar aquela eleição de 2010. Ela foi ganha com folga em função do trabalho que eu tinha feito e do respeito que, graças a Deus, eu adquiri do povo aqui do Acre. Jamais precisaria disso, né? Eu sempre procurei ajudar os outros, mas também dentro da lei. Inclusive aqui na Amazônia, sempre procurei ajudar, porque eu acho que a gente tem que estimular que bons políticos ganhem. Agora, há uma diferença muito grande do que está sendo questionado com o governador Tião Viana e comigo, que a gente vai esclarecer quando questionado, quando perguntado ou quando investigado, e eu acho que isso é bom para nós. Eu não posso ficar num mandato sob suspeição, mas é bem diferente de pessoas que estão sendo acusadas de propina, de fraude, de corrupção, de lavagem de dinheiro. Isso é bem distinto. Inclusive, vocês já foram citados em outras situações e foram absolvidos, né? O governador Tião Viana foi acusado injustamente em outra situação e foi completamente absolvido. Então, eu acho que o bom nesse momento é não misturar as coisas, né? Qualquer um que participou de campanha, não tem ninguém que tenha participado de campanha que, caso venha a chegar ali com a lupa em cima, não vai ter que dar explicação. Agora, feliz de quem pode dar explicação, feliz daqueles que estão só sendo cobrados explicações hoje. Porque o que a gente vê também é um esquema de corrupção
que choca o brasileiro, choca o Brasil, que tem que ser colocado fim. Nesse aspecto, a Lava Jato é fundamental, está sendo fundamental. Meu medo é, passando a Lava Jato, nós não vamos mudar as leis? Vai seguir essa camuflagem? Porque eu fui governador 8 anos, fui prefeito 4. E a gente, graças a Deus, trabalhou aqui honestamente. Se eu não tivesse trabalhado honestamente, quando eu era o responsável pelos cofres da prefeitura e os cofres do Estado, eu duvido que nós tivéssemos feito o trabalho que a gente fez. Nosso tempo. Foi graças a isso que a gente conseguiu ganhar o respeito da população, e hoje eu fico feliz de morar em Rio Branco, de viver no meu estado e andar para todo lugar e ver o trabalho que a gente fez. Mas o Brasil agora está exigindo que a gente ponha fim a essa corrupção, e eu acho que todo mundo tem que ajudar. Para a gente concluir, vamos falar de eleições 2018. O senhor é candidato à reeleição? Eu não posso fugir da raia, eu não posso negar um chamamento desse, porque eu tenho responsabilidade com a quantidade de partidos da Frente Popular, com o meu partido, o PT, e com todos que sempre me ajudaram, e com o próprio governador Tião Viana. O Tião, governador, não vai ser candidato a nada, eu não posso ser candidato a outra coisa, a lei me proíbe. A lei me proíbe, eu não posso ser ainda candidato... que o governador Mesmo que o governador se afaste, eu não posso ser candidato nem a deputado estadual. O único cargo que eu posso disputar em 2018 é o da reeleição. O resto, todos eu sou proibido. É a lei. É lamentável, mesmo que ele se afastasse 6 meses, 8 anos, 8 meses, 9 meses... Um ano. Não importa. A lei da inelegibilidade não foi mudada no Brasil. É uma lei também velha. Criou-se a reeleição, mas não mexeu-se na lei de inelegibilidade. E eu só posso ser candidato à reeleição. Mas eu acho que não é prudente eu me lançar candidato já de cara. Não é prudente, seria até desrespeitoso, se nós não decidimos ainda quem é o candidato a governador, que para mim tem que ser a coisa mais importante, concentrar todas as energias nisso. E a outra coisa também, eu não posso ser candidato sem eu ter falado com os diretórios dos partidos da frente dos 22 municípios, sem ter conversado com todos os partidos, que é o que eu estou fazendo. Eu estou concluindo uma rodada de longas conversas com todos os dirigentes dos partidos que compõem a Frente Popular. O PT renovou todos os seus diretórios municipais e renova esse fim de semana o diretório estadual. Passado isso, depois de conversar com pessoas que sempre me ajudaram, com os partidos todos, visitar os 22 municípios que eu também estou seguindo nessa rotina, o último que eu fui foi a Sena Madureira, obviamente que aí eu tenho que tomar uma decisão. E não é soberba, não, mas eu vi agora, saiu pesquisa recentemente, meu nome, graças a Deus, é bem lembrado e colocado com destaque na frente, mas eu acho que nós temos que ter os pés no chão, tem que ter humildade, não tem ninguém que ganha eleição antes da hora, e eu, primeiro, tenho que respeitar as forças políticas, ouvir todos eles, conversar com o governador Tião Viana, com o prefeito Marcos Alexandre, que são os líderes nossos, um aqui na capital e o outro no estado inteiro. Eu gosto de respeitar isso. E, obviamente, ninguém pode ser candidato a si mesmo. Mas não tem risco de eu ficar com medo, seja de cenário ruim, seja de qualquer coisa. Isso eu não tenho. Eu tenho respeito pela opinião pública, pelas situações todas. Mas eu sei também quando sou responsável. Eu sei que hoje eu tenho responsabilidade com o PT, com a Frente Popular, com o nosso projeto, e eu não posso abrir mão dela. Eu não sou carreirista. Eu saí do governo, fiquei 4 anos fora, saí da prefeitura também, fiquei 2 anos fora. Mas agora eu acho que o Brasil está precisando de cada um de nós, do que nós temos de melhor. Lamento que alguns estão dando o que tem de pior, mas eu acho que no que puder eu quero seguir ajudando um pouco o Acre, Rio Branco e o Brasil. Para a gente fechar, como é que o senhor define o Brasil de hoje? Que mensagem o senhor deixa para o nosso telespectador? Olha, é isso que eu acabei de falar. O Brasil é um país tão bonito. Tem um povo, tem a música que fala que é bonito por natureza. Mas tem um povo fantástico, invejado, assim, o mundo inteiro tem inveja do brasileiro por sua alegria, seu jeito de ser, essa multirraça nossa, mas do nosso índio ao branco, ao mulato, a tudo, é tão bonito, é tão bom ser brasileiro, é um país tão abençoado, tão cheio de riqueza, mas eu acho que nós não nos encontramos com nós mesmos. Teve a época do Lula, teve outros governos também que tivemos muita prosperidade, mas ultimamente é um ódio, é um enfrentamento, é uma intolerância uns com os outros, em redes sociais, na rua. Eu acho isso terrível. Acho que nós tínhamos que pacificar o Brasil, pacificar o nosso Acre, a gente trabalhar, cada um oferecendo o que tem de melhor. Se cada um oferecer o que tem de melhor para o outro, e para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, a gente prospera. Está faltando isso. Está faltando o lado humano, está faltando o lado solidário, está faltando esse lado bonito de cada um de nós ser colocado
para enfrentarmos essa crise juntos. São 8h03. Eu conversei aqui com o senador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores. Senador, obrigado por sua vinda. Muito obrigado. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, agradecendo sua audiência. Lembrando todas as informações, inclusive a entrevista com o senador Jorge Viana, você pode rever acessando o nosso portal na internet, que é o www.oriobranco.net. Eu volto, se Deus quiser, a partir de segunda-feira, às 6h30 da manhã, com mais um Bom Dia Rio Branco ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda.